Existe um trono mencionado nas Escrituras que nenhum rei ousou ocupar depois de seu Criador. Não por medo, não por respeito, mas porque algo naquele assento de marfim e ouro carregava um peso que transcendia o poder humano. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, mandou construir um trono tão extraordinário que os escribas dedicaram versículos inteiros apenas para descrevê-lo. 6 degraus, 12 leões, detalhes que parecem decorativos, mas que escondem uma linguagem cifrada que poucos compreenderam. Quando Salomão morreu, algo estranho aconteceu. O trono permaneceu vazio. Reis poderosos vieram depois dele, governantes que conquistaram nações, acumularam riquezas, comandaram exércitos, mas nenhum deles se atreveu a sentar-se naquele trono específico. Por quê? O que havia ali que tornava aquele assento intocável? A tradição judaica sussurra segredos sobre esse trono. Dizem que ele não foi feito apenas para governar um povo, mas para representar algo muito maior, algo que conectava a terra ao céu, o humano ao divino. Os 6 degraus não eram aleatórios. Os 12 leões não eram mera ostentação. Cada elemento daquele trono carregava um símbolo profético, uma mensagem codificada sobre o verdadeiro governo que viria. Um trono que apontava para outro rei, uma dinastia que não teria fim. Salomão sabia disso. Ele construiu sua própria sentença de humildade, marfim e ouro. E o mundo passou séculos olhando para aquele trono sem enxergar a mensagem gravada em cada detalhe. Hoje, você está prestes a descobrir o que os reis não viram. O segredo que transformou um assento real em profecia viva. Prepare-se. O mistério do trono de Salomão está para ser revelado. Você está vendo isso? Este é apenas o começo de uma revelação que vai mudar sua forma de ler a Bíblia. Deixe um like se você quer descobrir o que os reis esconderam. Comente revelação se você está preparado para o próximo capítulo. E Sergipe, inscreva para não perder nenhum segredo das Escrituras. O mistério está apenas começando. Você vem comigo? Abra comigo 1 Reis 10. 18-22 Crônicas 9. 17-19. Ali está a descrição mais detalhada de um objeto nas Escrituras Sagradas. O texto não poupa palavras. Fez também o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha 6 degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões estavam junto aos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, de um e de outro lado. Nunca se fez obra semelhante em reino algum. Nunca se fez obra semelhante. Isso não é uma observação casual. É uma declaração profética. Estamos falando do século X, antes de Cristo. O auge do reino unificado de Israel. Salomão acabara de construir o templo. A presença de Deus habitava em Jerusalém. E as nações vinham de longe para testemunhar a sabedoria deste rei. A rainha de Sabá ficou sem fôlego. O ouro fluía como água. Era o momento de maior glória de Israel, e Salomão sabia que aquilo não duraria para sempre. O trono foi construído com marfim, menos símbolo de pureza e raridade, extraído de terras distantes e coberto com ouro refinado. O metal que representa a divindade, a eternidade, aquilo que não se corrompe. Mas o que intriga é a estrutura. 6 degraus, não 7. Na numerologia bíblica, 7 é perfeição, completude. 6 é o número do homem, da imperfeição, daquilo que está quase lá, mas não chegou. Salomão, em toda a sua sabedoria, construiu um trono incompleto. E os leões, 12 no total, guardando cada degrau. 12 tribos de Israel. 12 apóstolos que viriam. 12 portões da Jerusalém celestial. O leão é o símbolo de Judá, a tribo real, da qual viria o Messias prometido. Cada leão ali não era decoração. Era um lembrete de que o governo verdadeiro pertencia a uma linhagem específica, a uma promessa feita a Davi, pai de Salomão. Teu trono será estabelecido para sempre. Mas havia algo mais. A tradição rabínica conta que o trono tinha um mecanismo. Quando o rei subia os degraus, os leões se moviam, rugiam, estendiam as patas. Era um trono vivo, que respondia à presença da autoridade legítima. E quando Salomão morreu, dizem que o trono silenciou.
Seus filhos tentaram ocupá-lo, mas não havia mais rugido. O trono esperava por outro rei. Está começando a fazer sentido? Os detalhes nunca são aleatórios na palavra. Deixa um like se você está vendo o que eu tô vendo. Comente trono se você quer entender o que os 6 degraus realmente significam. E Sergipe inscreva porque o segredo revelado vem agora, e ele vai explodir sua mente. Agora chegamos ao coração do mistério. Por que nenhum rei usou o trono depois de Salomão? A resposta está escondida na própria estrutura. O trono não foi feito para ser ocupado para sempre por homens imperfeitos. Ele foi projetado como uma sombra, um tipo, um apontamento para o rei que viria da linhagem de Davi, menos aquele que se sentaria no trono eterno. Os 6 degraus representam a ascensão humana ao governo. 6 é o número do homem criado no 6º dia. 6 é esforço, trabalho, tentativa de alcançar a perfeição sem conseguir. Salomão subiu os 6 degraus. Ele chegou ao topo do que um ser humano poderia alcançar em sabedoria, riqueza e glória. Mas mesmo no auge, ele sabia, havia um 7º degrau que ele jamais alcançaria. O degrau da perfeição divina, do governo eterno, pertence a outro. Os 12 leões são os guardiões da promessa messiânica. Cada leão representa uma das tribos de Israel, mas todos apontam para Judá, o leão da tribo de Judá, como o livro de Apocalipse revela séculos depois. Esses leões não apenas decoravam, eles testificavam. Eles diziam: este trono aguarda aquele que tem o direito de governar, não por conquista, mas por promessa divina. Quando Jesus nasceu em Belém da caça de Davi da tribo de Judá, o trono que Salomão construiu encontrou seu verdadeiro ocupante. Ainda outro detalhe assombroso: o encosto redondo do trono. Na arquitetura antiga, tronos tinham encostos retos, sólidos, imponentes, mas o de Salomão era redondo, sem começo nem fim. Como a eternidade, era um círculo, símbolo do governo sem término, da dinastia que não conheceria ocaso. Salomão estava dizendo através da madeira e do metal: meu reino terá fim, mas o reino que vem não terá. Por isso, o trono ficou vazio, não por superstição, mas por revelação. Os reis que vieram depois, Roboão, Abias, Asa, menos olhavam para aquele assento e sabiam: este não é meu lugar. Estou apenas mantendo o trono aquecido para aquele que virá. O trono de Salomão era uma profecia tridimensional. Cada vez que ficava vazio, ele gritava: aguardo o Rei Eterno! E quando Jesus declarou: eis que está aqui quem é maior que Salomão, ele não estava apenas falando de sabedoria, ele estava reivindicando o trono. Você sentiu isso? A Bíblia inteira é um livro de segredos interligados. Se esta revelação tocou o seu coração, deixe um like. Comente Rei Eterno se você reconhece quem é o verdadeiro ocupante deste trono. E Sergipe inscreva, porque ainda falta desvendar como os antigos hebreus viviam esse mistério no dia a dia menos, e isso vem agora. Os rabinos não liam a Torá como nós lemos um jornal. Cada palavra, cada número, cada objeto descrito nas Escrituras carregava camadas de significado que se desdobravam através de gerações. O trono de Salomão não era exceção. Ele se tornou um dos símbolos mais debatidos nas casas de estudo de Jerusalém, especialmente após o exílio babilônico, quando Israel perdeu não apenas o templo, mas também o trono. No Talmud e no Midrash, os comentários rabínicos que registram séculos de sabedoria judaica, menos o trono de Salomão, é chamado de Kisei. Acabou do trono da glória, mas não a glória de Salomão, a glória daquilo que ele representava. Os sábios ensinavam que quando Salomão subia os 6 degraus, ele recitava um versículo dos Salmos a cada passo. Cada degrau era uma meditação, uma preparação espiritual para sentar-se no lugar do julgamento e da decisão. Há uma história fascinante preservada na tradição oral. Quando a rainha de Sabá viu o trono pela primeira vez, ela não apenas admirou sua beleza, menos ela compreendeu seu significado. Dizem que ela perguntou a Salomão: este trono espera por alguém? E ele respondeu: sim, por aquele que será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A rainha silenciou. Ela acabara de ouvir uma profecia de Isaías
antes mesmo de Isaías nascer. Os judeus em exílio, longe de Jerusalém, sem templo e sem rei, meditavam sobre o trono vazio. Eles criaram uma expressão que perdura até hoje, Ad Shiavo Silo, até que venha Siló, baseada na bênção de Jacó sobre Judá em Gênesis 49, 10. Siló significa aquele a quem pertence ou o pacificador. Eles sabiam que o trono esperava. O cetro não se afastaria de Judá até que o verdadeiro herdeiro chegasse. Durante a festa dos tabernáculos, o Sucote, as famílias judaicas decoravam suas tendas com imagens dos 12 leões e dos 6 degraus. Não como idolatria, mas como memória profética. Era um lembrete visual. Somos um povo em espera. Nosso verdadeiro rei ainda não se manifestou plenamente. Mesmo hoje, sinagogas ortodoxas têm cadeiras especiais reservadas para o profeta Elias, menos aquele que anunciará a vinda do Messias. Uma cadeira vazia, um trono aguardando. Os antigos entendiam algo que muitos modernos esqueceram. Símbolos não são meras ilustrações. Eles são portais de verdade. O trono de Salomão não era mobília, era teologia esculpida em ouro. A sabedoria dos antigos nos alcança hoje. Se você está maravilhado com essas conexões, deixe um like. Comente Siló se você também está aguardando o retorno do rei. E Sergipe inscreva, porque agora vem a parte mais poderosa. Menos como esse mistério ilumina sua vida agora, neste exato momento. Você pode estar pensando, isso é fascinante. Mas o que um trono antigo tem a ver com minha vida hoje, com minhas lutas, minhas decisões, meu cotidiano? A resposta é tudo, porque o trono de Salomão não é apenas história, menos é um espelho da condição humana e um mapa para a verdadeira realização. Pense nos 6 degraus. Quantas vezes você subiu escada após escada buscando chegar ao topo? Carreira, relacionamentos, conquistas, reconhecimento. Você trabalha, se esforça, alcança um patamar e percebe que ainda falta algo. Esse é o 6º degrau. O lugar onde a humanidade percebe que, por mais que consiga, há uma completude que o esforço próprio jamais alcançará. Salomão teve tudo: sabedoria sem igual, riquezas inimagináveis, fama mundial, e no final de sua vida escreveu Eclesiastes. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ele subiu os 6 degraus e descobriu que o 7º menos a verdadeira paz. O propósito eterno. A satisfação que não depende de circunstâncias. Só viria através daquele para quem o trono realmente pertencia. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o 7º degrau, o descanso que nosso esforço não pode produzir. Os 12 leões nos ensinam sobre a autoridade delegada. Você foi chamado para governar áreas da sua vida, menos sua família, seu trabalho, seus talentos, sua comunidade, mas esse governo só funciona quando reconhecemos que não somos o Rei Supremo. Os leões rugiam quando o Rei legítimo passava. Sua vida ruge. Funciona. Prospera quando você permite que o verdadeiro Rei governe através de você. Não. Você tentando ser o Rei absoluto de tudo. O trono vazio nos lembra de algo urgente. Há espaços em nossa vida que só Jesus pode ocupar. Você tenta sentar-se no trono do controle total, do julgamento sobre os outros, da autossuficiência. Esses tronos devem permanecer vazios para você, porque já tem um ocupante legítimo. Quando você tenta sentar-se onde não deveria, o resultado é exaustão, ansiedade, fracasso. Mas quando você deixa o rei sentar-se em seu lugar, você descobre liberdade. Hoje, o convite é simples e revolucionário. Desça do trono da sua própria vida. Pare de tentar ser Deus para si mesmo. Reconheça que há um rei que já venceu, já reina, já tem o direito de governar. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Você não perde autoridade. Você ganha, porque agora você governa sob o governo dele, você reina sob o reinado dele. Isso tocou seu coração? Se você sentiu o chamado para descer do trono e deixar o verdadeiro rei assumir, deixe um like agora. Comente Ele reina, se você está pronto para essa mudança.
E Sergipe, inscreva, porque o último capítulo está chegando. E ele traz um convite que pode mudar tudo. Não pare agora. Falta apenas um mistério. E assim chegamos ao fim desta jornada pelo trono que nenhum rei ousou ocupar depois de Salomão. Mas será mesmo o fim, ou apenas o começo de uma compreensão mais profunda dos mistérios, que as Escrituras guardam para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir? O trono vazio de Salomão permaneceu como testemunha silenciosa através dos séculos. Ele viu a divisão do reino, a queda de Jerusalém, o exílio babilônico, o retorno do povo. Ele atravessou impérios menos babilônicos, persas, gregos, romanos menos, até que, numa pequena manjedoura em Belém, nasceu aquele que tinha o direito de ocupá-lo. E quando Jesus declarou: "Todo o poder me foi dado no céu e na terra", o trono finalmente encontrou seu rei. Mas há algo mais que precisa ser dito. O trono de Salomão não foi o único objeto misterioso que ele criou. Havia algo mais, um objeto ainda mais enigmático, mencionado brevemente nas Escrituras, que os reis e sacerdotes guardavam com reverência: o mar de fundição, uma bacia colossal, sustentada por 12 bois de bronze, que continha milhares de litros de água. Para que serve? Por que 12 bois? E qual segredo este objeto revela sobre purificação, transformação e o caminho para a presença de Deus? Você pensou que os mistérios de Salomão terminavam no trono? Mal começamos a arranhar a superfície. Cada objeto que ele construiu carregava uma mensagem codificada. O templo inteiro era um livro tridimensional de revelações proféticas. E há um mistério em particular que pouquíssimos descobriram, menos o segredo dos querubins de ouro, cujas asas se tocavam sobre a Arca da Aliança. O que aquele toque representava? Por que suas faces estavam voltadas uma para a outra? E como isso se conecta com a própria face de Deus, revelada séculos depois? Se o trono de Salomão abriu seus olhos para ver as Escrituras de uma forma nova, prepare-se, o próximo mistério vai mais fundo. Ele toca na própria presença de Deus, no lugar onde céu e terra se encontravam, onde o sangue era aspergido e os pecados eram cobertos. Estamos falando do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado que já existiu na terra, onde apenas um homem podia entrar, apenas um dia por ano, sob pena de morte. Você está pronto para entrar? Para descobrir o que os sumos sacerdotes viam quando atravessavam o véu, o que acontecia naqueles breves momentos diante da arca, e por que, quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou de alto a baixo, abrindo um caminho que estava fechado desde o Éden. O trono de Salomão era apenas a antessala. Agora, o convite é para penetrar no lugar mais profundo, mais santo, mais misterioso de todos. Mas isso é uma história para o próximo capítulo. Não deixe essa jornada parar aqui. Se você quer desvendar o próximo mistério, deixe um like poderoso agora. Comente Santo dos Santos se você está pronto para a próxima revelação. E Sergipe, inscreva e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai tocar no centro da fé, no coração da redenção, no mistério que mudou tudo. Os segredos de Salomão estão apenas começando. Você vem comigo até o fim. Nos vemos no próximo mistério.